Amados irmãos, amigos, a paz do Senhor. Quero mais uma vez externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Nogueira. Estamos nos conhecendo agora, mas já é uma honra enorme para mim estar conhecendo ele, bem como todos os demais pastores aqui reunidos, meu amigo Samuel. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus abençoe a vida da cantora e que Deus possa fazer prosperar em todo o seu ministério. Queridos, abramos as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo é o de número 23. Quero parabenizar toda a congregação Monte Oreb. Que Deus possa continuar usando a cada um de vocês na pregação da sua santa e poderosa palavra. Versículos, a partir do versículo de número 39, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 39. Quem encontrou, diga amém. O texto sagrado nos diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas ele nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Meus amados irmãos e meus amigos, o texto que nós lemos retrata uma parte daquilo que foi a crucificação de Cristo. Especificamente narra o diálogo entre dois ladrões. Sim, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E o que nós temos aqui é duas perspectivas para uma mesma cena. Dois ladrões que olham para a cruz do meio e têm uma visão completamente diferente um do outro. O ladrão impenitente olha para a cruz do meio e vê um Jesus fracassado. Na concepção dele, era impossível aquele homem que estava ali pendurado ter poder para salvar alguém. Quando ele olha a cruz do meio, ele vê uma razão para o deboche. Ele olha para a cruz do meio, ele não vê nenhuma possibilidade de remissão para a sua alma. A Bíblia fala pouco a respeito destes homens. Ela não diz se eles tiveram uma infância difícil. A Bíblia não relata sobre sua adolescência ou sobre sua juventude. Não se diz nada a respeito deste homem impenitente. O que se sabe é que este homem parecia ser alguém muito coerente. Não sei se ele era ladrão desde criança, mas o que se sabe é que este homem nasceu, cresceu e morreu. E quando morreu, morreu ladrão, porque o seu olhar para a cruz do meio era um olhar equivocado. Ele viu na cruz do meio uma razão para o seu deboche. E por mais absurdo que isto possa parecer, ele não era a única pessoa. Aquela visão equivocada com relação à cruz do meio não era apenas a visão de um ladrão. Ele não viu a razão do deboche apenas porque era um ladrão. O texto sagrado diz que os príncipes, que tiveram uma outra criação e uma outra formação, ao passarem embaixo da cruz, olhavam para cima e maneavam a cabeça, debochando de Cristo. Por mais absurdo que possa parecer, havia de um lado um ladrão que teve uma vida com certeza miserável,
era um pecador reconhecido como pecador, e por isso morria naquele momento. Estava sendo sentenciado pelos seus atos. Mas, para além dele, também os príncipes que passavam ali embaixo da cruz, olhavam para a cruz de Cristo e viam apenas uma razão para o deboche. E para além deles, também os soldados que eram ali, que protegiam ali aquele momento Cristo, ou melhor dizendo, que eram os torturadores de Cristo e guardavam a cena da tortura. Eles também olhavam para a cruz do meio e viam a razão para o deboche. Aliás, eles debocharam de Cristo desde antes. Quando eles colocaram Cristo em suas mãos, eles apanharam uma coroa de espinhos e puseram sobre a cabeça dele. Isso foi feito dos soldados. Levaram ele para um local onde eles pudessem escarnecer. Colocaram sobre ele um manto e seguravam uma cana na mão. Batiam com a cana na cabeça dele. Depois entregavam a cana de volta para ele. Olhavam para Cristo que estava sofrendo e nada mais viam do que uma razão para o deboche. O que eles não sabiam era que os espinhos que cravavam a face sacrossanta de Jesus tiravam daquela face sangue. O sangue jorrava sobre a sua face e o deboche deles cegava-os de tal maneira que eles não conseguiam perceber que aquele sangue era poderoso, que aquele sangue era glorioso e que trazia esperança para o caído, para o ladrão, para a prostituta e para o mais miserável dos homens. Aleluias! O sangue que jorrava no rosto dele era poderoso, mas eles não conseguiam perceber a grandeza de Jesus. Jesus sai daquela cena e vai ser torturado pela mão do carrasco. O carrasco bate com o chicote com toda a força do seu braço. Jesus é acusado agora de sedição. Jesus é acusado agora por gerar um tumulto entre as pessoas. E ele vai executar a sentença e não consegue perceber que o chicote do carrasco acertava as costas de um homem inocente. Com toda a força do seu braço, ele executava a sentença, e pelas costas do Mestre Jesus jorrava sangue, e o carrasco não percebia que aquele sangue caía como uma bomba no reino espiritual, e explodia as estruturas espirituais. Naquele momento havia esperança para o mais miserável dos pecadores. Aleluia! Jesus carrega uma cruz na direção do Gólgota. Aleluia! A cruz vai sobre os seus ombros ao olhar de muitos judeus. E para os judeus, ao olharem para ele, aquela cena era escandalosa. Paulo fala a respeito disso. Diz que a cruz de Cristo era escândalo para os judeus. Por quê? Porque Jesus pregou como filho de Deus. Por quê? Porque Jesus se portou como um profeta no meio deles. Por quê? Porque Jesus era descendente de Davi e manifestava a promessa, aleluia, de Abraão. Quando eles olhavam para Jesus no caminho do Gólgota, o que eles viam era uma cena escandalosa. Eles não creram nele enquanto partia na direção do Gólgota. O que eles não sabiam é que a vergonha da cruz seria tido como, aleluia, motivo de honra. Aleluia, o que eles não imaginavam é que a cena não representava a derrota de Deus. Não, senhores, a cena do Cristo crucificado representava o triunfo de Deus. Deixa eu dizer algo a respeito do Deus a quem ministro nessa noite. Ele nunca perdeu batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Ele é o Deus de Davi que derrotou o gigante.
Ele é o Deus de Sansão, que enfrentou 1000 homens com a queixada de um jumento. Ele é o Deus das grandes batalhas, e não houve nenhuma sequer, por pequena que seja, que ele tenha sido derrotado. Hoje na manhã desse dia ministrei a respeito de um anjo dele a seu serviço. Sobrevoou um exército de 185.000 homens, apenas sobrevoou, e todo o exército foi dizimado pelo poder que havia em um único anjo, representando, aleluia, a pessoa dele. Ele é rei, ele é Senhor, ele é poderoso, e não há nada impossível para ele. Quando os judeus olharam para a cena da cruz, eles imaginaram: isso é um escândalo. Esse homem não pode ser crucificado e ser o Filho de Deus, porque Davi venceu, porque, aleluia, Sansão venceu, porque Jefité venceu, porque os juízes venceram, e todos os soldados a serviço dele também venceram. Quando eles olharam para a cruz de Cristo, imaginaram: como pode ele estar agora sendo morto? Aleluia. Por isso olhavam para a cruz e diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. Aleluia. Eles não conseguiam ver, e eles não conseguiam compreender, porque era grande demais. Não era derrota de Deus, era vitória de Deus. Não era, aleluia, um Deus perdendo, é um Deus ganhando. Porque Deus tem princípios que são inquebráveis. O homem devia uma conta para Deus que ele não poderia pagar. O homem é pecador e por isso deveria morrer. E Deus não tem senso de justiça. Deus é justiça. Quando Deus olhou para o homem pecador, ele disse: tu é digno de morte, e como tu é digno de morte, tu deve morrer. Aleluia. Deus não quebra seus princípios, são maiores do que nós. Deus não pode abrir exceção, é maior do que nós. Aleluia. Não tem um senso de justiça, ele é justiça. Para Deus bandido é bandido, para Deus homem certo é homem certo, para Deus pecador é pecador. Quem está errado merece a morte. Quando Deus olhou para a raça humana, não viu um justo, nenhum sequer. Então Deus disse, aleluia, que quem é pecador merece a morte. Aleluia. Então Deus enviou Jesus. Aleluia. Uma das mortes que os homens morriam na época, segundo a lei, pelos seus pecados, era a morte por apedrejamento. Quando o homem era julgado, aleluia, e se constatava que ele era um pecador e que ele era culpado, se apanhavam pedras e lançavam sobre ele, para que ele morresse por causa dos seus pecados. Aleluia. Jesus, quando julgou uma mulher, ele confrontou os pecadores dizendo: aqueles que dentre vós não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Porque eram pecadores executando pecadores. Mas Deus um dia resolveu também lançar uma pedra sobre a raça pecadora. Aleluia. Porém a pedra que ele lança de cima para baixo, não lança para matar, não lança para destruir. O nome da pedra é Jesus. E ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E era o que o povo não entendia. Aleluia. Quando Jesus fala da sua morte aos seus discípulos, ele reúne os seus discípulos em uma região de extrema idolatria, e ele submete os seus discípulos à prova. Um dos seus discípulos fala quem ele é, diz a respeito dele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então seus discípulos compreendiam a grandeza do Calvário. Aleluia. Mas quando ele falou de morte, Pedro olhou para ele e disse: Senhor, que isso nunca te aconteça, que tu nunca morra. Porque era escândalo para os judeus, aleluia, que o
Filho de Deus morresse. Mas Jesus olha para Pedro e diz: passa para de trás de mim, Satanás, porque tu não compreende. Tu é discípulo, tu já anda comigo há tanto tempo, mas tu não consegue compreender. Aleluia. O escândalo que para os judeus, aleluia, seria a derrota de Deus, é o triunfo de Deus sobre o pecado. Deus não estava perdendo na cruz. Deixa eu dizer de novo, porque eu acho bonito dizer isso. Deus não estava sendo derrotado na cruz. Deus estava trazendo esperança à alma cansada, à alma caída e ao mais miserável dos homens. Se olhar para a cruz de Cristo e se converter a Cristo, tem os seus pecados perdoados. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando olharam para a cruz de Cristo, olharam e viram a razão para o deboche, olharam para a cruz de Cristo e viram a razão para o escárnio. Mas do outro lado havia um outro ladrão que olhou a mesma cena, aliás, a mesmíssima cena. Mas quando ele olhou para a cruz de Cristo, ele olhou para dentro de si mesmo e disse: Ele é santo, Ele é justo, eu sou pecador, eu mereço estar aqui, eu mereço morrer, eu mereço ser condenado. Mas quando ele olhou para a cruz de Cristo, ele disse: Ele é justo, Ele é perfeito. Aleluia. Esse olhar diferente para a cruz de Cristo mudou o destino final daquele ladrão. Talvez ele tenha começado com pequenos furtos, talvez ele tenha nascido em um meio de ladrões, talvez ele tenha crescido como ladrões, talvez ele tenha tido uma infância difícil, talvez ele tenha sido apanhado em flagrante. Aleluia. Mas ele olhou com um olhar verdadeiro para a cruz do meio. E quando ele olhou para a cruz do meio, oh glória, ele pensou como o profeta Isaías. O profeta Isaías diz: olhávamos nós para ele e não havia beleza nenhuma para que o desejássemos. Ele estava morrendo, tinha sangue nas mãos, tinha sangue nos pés, tinha sangue nas costas, sangue descia sobre o madeiro e jorrava pelo chão. Aleluia. O profeta Isaías diz: olhávamos nós para ele, o seu rosto estava inchado, aleluia, os seus olhos estavam inchados, aleluia. Olhávamos nós para ele e beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Era o mais indigno, aleluia, segundo a ótica humana, quando olhava para ele. Mas ele era um homem de dores e experimentado nos trabalhos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós o reputamos por ferido, por aflito de Deus e oprimido. Mas aí o profeta Isaías olha com a mesma visão do ladrão penitente e diz: mas ele foi moído por nossas transgressões. Oh, aleluia. Quando ele olhou para a cruz de Cristo, a luz espiritual penetrou dentro dele e revelou quem de fato ele era. Então ele disse: eu sou ladrão. Aleluia. E o evangelho é tão grande que tem gente que não quer acreditar, e que diz: depois que o camarada roubou, depois que o camarada matou, depois que o camarada se prostituiu, agora mudou de vida e diz que é salvo.
não é invencionice de homens, não é mérito de homens, não vem de homem nenhum. É porque a cruz do meio jorrava um sangue tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, capaz de levantar o mais miserável dos pecadores. Então ele olha para a cruz de Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim. Que ladrão incoerente, aleluia. Por que ele não nasceu e morreu do jeito que nasceu? Por que ele não foi coerente como boa parte das pessoas? Do jeito que eu nasci, eu vou morrer. Porque ele olhou para as mãos ensanguentadas e estendidas, e ele pensou: essa mão me alcança. Porque ele olhou para o chão, aleluia, marcado com as pegadas dele e manchado com o sangue carmesim que jorrava da cruz, e disse: meu sangue é de pecador, mas ele é santo. E como um pecador que se aproxima de Deus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Oh, aleluia. Perceba que se fosse por questão de mérito, Jesus tinha que salvar os dois, porque eram dois ladrões. Perceba que se fosse pelas obras, a justiça teria que ser salvar os dois, porque os dois eram bandidos. Oh, aleluia. Mas ninguém é salvo por mérito próprio. A justiça não estava, aleluia, sobre os ladrões. A justiça estava sobre a cruz do meio. Deus estava em Cristo reconciliando os homens consigo. Aleluia. Jesus estava tomando a duplicata, a promissória que pesava contra nós, e estava cravando ela na cruz e pagando o preço. Jesus tem dois lados para virar. Aleluia. Se a justiça estivesse do lado dos homens, ele teria que alcançar os dois lados. Mas como a justiça estava nele, ele virou para o ladrão penitente e disse: hoje. Nem falou sobre o passado dele, não falou sobre a trajetória dele, não falou das coisas que ele fez, não lançou em rosto os seus pecados, não lançou em rosto, aleluia. Sabe o que é perigoso e poderoso no Evangelho? É que talvez muitas das pessoas que ele havia roubado estavam lá embaixo, acompanhando a sentença. Só que as pessoas olhavam para Cristo e diziam: vai morrer todo mundo. E o miserável do pecador olhou para Cristo e disse: te lembra de mim, porque de fato eu sou um pecador. Jesus olha para ele, aleluia, e diz: hoje estarás comigo no paraíso.